Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro de estudo bíblico, conhecer um pouco mais da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo também para as nossas vidas. Eu já vou pedindo para vocês irem colocando ali se o áudio está tudo ok. A gente está esperando o pessoal chegar, né? Mas acredito que o áudio já está bom. Deixa eu encontrar aqui os comentários do pessoal. E aqui nós vamos com o nosso estudo bíblico. Vamos deixar aqui nosso boa noite. Já quero deixar o boa noite para o meu pai e minha mãe. Eles acompanharam semana passada no YouTube. Sempre depois da transmissão a gente coloca o vídeo lá no YouTube. Muitas pessoas têm acompanhado ali também no YouTube. A minha madrinha, Anice, lá de Curitiba, tem acompanhado muitas coisas. Também o seu Lorival e família lá do Gaspar Alto. A dona Nilza, um abraço para a dona Nilza, sempre assiste as gravações. Eliane lá de Brusque. Pessoal de diferentes comunidades por onde a gente vai passando, essas pessoas acabam acompanhando então os nossos estudos. E hoje nós queremos estudar um pouquinho do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 até 12. Já deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que... Então, hoje a internet talvez ela fique um pouco complicada, teve muita chuva por aqui, não sei se isso interfere ou não, mas de uma forma ou outra nós vamos estudar o nosso texto, Mateus capítulo 5, versículos 1 até 12. Então coloquem ali embaixo nos comentários se vocês estão conseguindo acompanhar ou se está travando, se o áudio pelo menos está chegando. Agora acho que já está chegando bem a imagem ali, né? Mateus capítulo 5, versículo 1 até 12. Então eu já deixo um abraço para todos os que estão online acompanhando ao vivo, todos os que vão acompanhar depois quando tiver gravado lá no YouTube também. E para nós começarmos a refletir, ir pensando um pouco, eu já lanço a pergunta: o que é felicidade? Como nós entendemos o que é uma pessoa ser feliz na nossa cultura, no mundo de hoje? E segundo a Bíblia, segundo Jesus Cristo, o que é felicidade? A felicidade que todos nós buscamos, nós vamos aprender um pouquinho sobre ela através da palavra que Jesus Cristo quer nos mostrar. Eu convido então a cantarmos juntos um hino. Vamos cantar um hino que vai ser colocado ali. Te agradeço, enquanto o pessoal vai chegando aí. Por tudo que
Então, boa noite, pessoal que foi chegando aqui. O Lucas está nos assistindo, a Gilda, o Márcio lá de Curitiba, Luziana. Pessoal, então, vai chegando e nós queremos nos colocar em oração neste momento, pedindo para que, assim como Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, disse, face a face com seus discípulos, ele disse essas palavras que hoje nós vamos estudar. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos iluminar, para que nós possamos compreender essa palavra e absorver da mesma forma com que aqueles discípulos que estavam lá naquele momento ouviram. Convido para termos uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus e Pai, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela chuva que cai, que dá vida à terra. Te agradecemos pela tua palavra também, que traz vida às nossas almas. Senhor, queremos que a tua palavra, assim como foi há 2000 anos atrás, como Jesus Cristo pronunciou aos seus discípulos, que ela também venha a nós nesta noite, ao estudarmos a tua santa palavra. Isso nós te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, como eu havia perguntado, o que significa ser feliz? O que é felicidade? Essa coisa que todo mundo busca, mas é tão difícil para nós explicarmos exatamente o que é. O texto que nós queremos ver hoje, ele vai falar sobre isso. São as bem-aventuranças, que na tradução mais recente ela aparece como felizes, na tradução mais antiga é bem-aventurados. Vamos ler então, começar lendo o nosso texto. Se você gosta de acompanhar na sua própria Bíblia, pode acompanhar aí, mas eu vou colocar aqui também o texto para que nós façamos em conjunto essa leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. São palavras muito bonitas, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registradas lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e nós queremos refletir um pouco melhor sobre essas palavras aqui. Já vou mandando um abraço também para a Sueli, que nos mandou uma boa noite ali, e a todos os demais que vão acompanhando. Essa imagem que aparece aqui é uma pintura de um artista, se eu não me engano, dinamarquês, Karl Heinrich Bloch. Eu não entendo muito de arte, né? Mas essa é uma pintura, um quadro muito conhecido, e ele retrata Jesus Cristo no Sermão do Monte, ali cercado pelos discípulos e cercados também pelas multidões. E o texto que onde está inserida essas bem-aventuranças que nós lemos, é justamente a abertura, o início do famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que Jesus Cristo faz. Esse sermão, por que na montanha? Se nós formos olhar o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, quando Moisés traz as leis ao povo de Deus, ele traz os mandamentos, ele traz palavras de Deus, ele recebe essa lei também no monte chamado Sinai. Ele recebe os 10 mandamentos e então transmite ao povo. E o Evangelho de Mateus, ele tem primeiramente a intenção de mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito ao povo de Israel lá no Antigo Testamento. Por isso Jesus Cristo, ele supera
o ministério, o ensino de Moisés. A lei de Moisés, que foi dada lá no Antigo Testamento, Jesus Cristo supera essa lei com o Sermão do Monte. Por isso, o Sermão do Monte ele é assim conhecido como a essência do ensinamento ético cristão. O ensinamento ético cristão, a essência dele, está aqui registrada nesse Sermão do Monte. Jesus Cristo não tinha intenção de revogar, por assim dizer, a lei antiga, a lei de Moisés, que o povo de Israel conhecia muito bem, principalmente os religiosos, os fariseus, conheciam muito bem essa lei. Jesus Cristo não queria revogar essa lei, mas Jesus Cristo, com o seu Sermão do Monte, ele aprofunda essa lei. Jesus aprofunda o significado, ou seja, não basta simplesmente cumprir exteriormente os rituais, as leis que apareciam lá no Antigo Testamento, mas Deus quer também o nosso coração. A nossa intenção é o que Deus olha, a nossa vontade, e não apenas o aspecto exterior, como era o que muitos religiosos na época de Jesus estavam fazendo com a lei de Moisés. Vamos dar uma olhada, então, no contexto de onde é que esse texto aparece, né? Esse é o primeiro dos nossos estudos que trata de um texto que aparece nos Evangelhos. Nós já estudamos das cartas de Paulo, também estudamos um texto lá de 2 Crônicas, no Antigo Testamento, e hoje, pela primeira vez, estamos estudando um texto dos Evangelhos. Então é importante a gente esclarecer. Quando nós falamos os Evangelhos, assim no plural, nós estamos falando dos primeiros 4 livros do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados assim de sinóticos. Ou seja, essa palavrinha sinótico significa que os 3 eles têm aproximadamente o mesmo ponto de vista. É uma visão conjunta. Então, esses 3 evangelhos se complementam. E, de fato, a gente vê que muitas das coisas que aparecem num dos evangelhos também está registrada nos outros. Uma boa parte das histórias, dos ensinamentos que estão ali, elas se repetem também nos outros evangelhos, principalmente nesses 3 primeiros. Por isso eles são chamados de sinóticos. O último, que é o evangelho de João, ele é um pouquinho diferente. Tem muitas histórias ali que não aparecem. Por outro lado, ele traz outras coisas que são inéditas nos primeiros evangelhos. Então, assim, esses 4 evangelhos, eles surgem e eles se complementam entre si. Porque quando Jesus Cristo esteve na Terra, ele ensinou aos seus discípulos, e os seus ensinamentos, as suas palavras, e também as histórias que aconteceram com Jesus Cristo, suas curas, seus milagres, elas foram transmitidas primeiramente de maneira oral, ou seja, era no boca a boca. Talvez esses primeiros discípulos não esperavam que a fé cristã, que a fé em Jesus Cristo iria durar tanto tempo, como é, no caso, nesses 2000 anos que hoje nós aqui, em 2020, estamos estudando palavras lá daquela época. Muitos deles imaginavam, provavelmente, que o mundo iria acabar bem logo, então não havia nem a necessidade de se registrar isso por escrito. Mas, com o passar do tempo, à medida que os primeiros discípulos também iam envelhecendo e alguns já morriam, então eles sentiram a necessidade de registrar isso por escrito. Surgem, então, os evangelhos. E o primeiro dos evangelhos, que é o Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando, ele foi escrito, segundo a tradição, por um dos discípulos de Jesus, uma pessoa que testemunhou, que foi a testemunha ocular do que Jesus Cristo pregou, ensinou, do que Jesus Cristo fez. E essa pessoa não é ninguém menos que o discípulo Mateus, também conhecido como Levi. Ele era um judeu, mas a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que Levi, ou Mateus, antes de ser discípulo de Jesus Cristo, ele tinha uma outra profissão. Quando Jesus o chamou para ser discípulo, ele era um publicano, ou por assim dizer, um cobrador de impostos. Qual que era o problema dessa profissão? Que na época era algo que as pessoas tinham um extremo desprezo por quem fazia essa profissão. O cobrador de impostos, ele era um judeu, então Mateus era um judeu, mas ele trabalhava para os romanos, cobrando impostos da população judaica. E muitas vezes, a grande maioria deles, provavelmente, além dos impostos que eram devidos, que já eram bastante altos, eles cobravam suborno, propinas, a corrupção.
Por isso essas pessoas elas eram muito desprezadas pelos judeus, eles eram considerados traidores. Então é assim que o autor desse evangelho era uma pessoa assim. Mateus ou Levi era um judeu, ele fala do ponto de vista de um judeu convertido a Jesus Cristo e que tem esse passado, por assim dizer, meio sujo como publicano. Era uma profissão que não era considerada de muita honra. Quero aqui mandar um abraço também para a Lia, que está acompanhando, o pastor Gustavo aí de Blumenau, um abraço para todos que estão acompanhando. Então, como nós estamos vendo as características desse evangelho de Mateus, ele também foi endereçado para uma comunidade que era assim mista, né? Uma comunidade misturada. Tinha pessoas ali que eram judeus que se converteram à fé cristã, à fé em Jesus Cristo, e outros que não eram de origem judaica, eram pessoas que anteriormente tinham provavelmente suas crenças pagãs e então, através dos apóstolos, dos discípulos, foram conhecendo a Jesus Cristo e o Evangelho. E no capítulo 5, então, texto que nós lemos, o texto vai nos trazer as famosas bem-aventuranças. Quem acompanhou a sua leitura com a Bíblia da linguagem de hoje, aparece um pouco diferente. Aqui na linguagem antiga aparece bem-aventurados os que choram, etc. e tal. Na linguagem de hoje, ele aparece assim: felizes os pobres de espírito, os que choram e assim por diante. Ou seja, felizes ou bem-aventurados. Esse capítulo 5 aqui, ele inicia o primeiro dos grandes discursos de Jesus Cristo. Então, a gente pode dizer que foi o discurso inaugural de Jesus. O Marcelo, também pastor lá em Rondônia, meu colega da faculdade, está mandando um abraço ali. Um abraço, Marcelo. Então, esse Sermão do Monte, ele traz essa nova lei que Jesus Cristo traz. Mas como eu tinha falado, Jesus Cristo, na verdade, ele aprofunda o significado da lei de Moisés. E ele traz, então, aqui as suas bem-aventuranças, né? Que a gente vai dar uma olhada nesse ensinamento. Se nós olhamos lá no comecinho do nosso texto, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Então aqui a gente vê dois grupos de pessoas que estavam ali em volta de Jesus, né? Como eu mostrei primeiro ali naquela pintura ali do artista que desenhou, que retratou o Sermão do Monte. Existiam dois grupos de pessoas. As multidões, que eram curiosos, gente de todo tipo que estava ali ao redor de Jesus Cristo. Muitos procuravam as curas. Já antes desse sermão, Jesus já tinha realizado algumas curas. Outros eram curiosos, outros talvez pensavam, vamos conhecer primeiro o que ele ensina antes de nos tornarmos discípulos. E outro grupo bem menor eram dos discípulos. Jesus Cristo está falando aqui especificamente com os discípulos. Ele quer se dirigir aos discípulos, o ensinamento dele se dirige aos discípulos, mas também é para aquela multidão toda ouvir. Ou seja, os ensinamentos de Jesus Cristo são, em primeiro lugar, para quem crê em Jesus Cristo e para quem se torna, então, seu discípulo, o aprendiz de Jesus Cristo. Mas, através dos discípulos, também a sociedade como um todo, ela pode aprender de Jesus Cristo. E isso se torna um convite às pessoas para que elas também aceitem o convite de virem a se tornar discípulos de Jesus Cristo. A Elenor também está acompanhando lá de Sapiranga. Um grande abraço, Elenor. Então, como eu havia falado, esse é um ensinamento primeiramente aos discípulos. Será que nós hoje aceitamos o desafio de nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus Cristo? Será que hoje nós topamos esse desafio? O texto, então, ele vai falar sobre os tais dos bem-aventurados. Pessoal, se surgir alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem compreendida, vocês fiquem bem à vontade também para fazer comentários, acrescentar impressões que vocês têm ali nos comentários da transmissão no Face. Mas então Jesus ele fala desses tais dos bem-aventurados, ou esses felizes. A palavrinha que aparece lá na língua original é Macarios, que seria assim até pouco dizer que a tradução seria feliz, mas é algo como extremamente felizes,
felizardos, benditos. É um estado de beatitude, é a felicidade plena. Então, vocês estão lembrados que lá no comecinho eu perguntei o que significa ser feliz para nós hoje. Um abraço, Dona Ilka, lá de São Bento do Sul, também acompanhando, né? O que significa para nós ser feliz? Eu me pergunto assim, se nós hoje, de acordo com a nossa cultura, no nosso mundo, fôssemos fazer uma lista de quem nós consideramos bem-aventurados, quem nós colocaríamos ali? Porque Jesus Cristo, aqui nesse texto, ele surpreende. Ele surpreende porque ele enumera grupos de pessoas que normalmente não eram considerados felizardos, mas bem pelo contrário. Pessoas que são perseguidas, pessoas que choram e assim por diante. Ele enumera esses grupos, né? Se nós hoje fôssemos fazer uma lista das pessoas que nós consideramos felizardos, quem a gente colocaria? Provavelmente os ricos, os famosos, as pessoas que estão bem, as pessoas que estão sempre alegres, com saúde. Mas Jesus Cristo, ele inverte essa lógica, porque ele coloca ali, ele não coloca os poderosos, os ricos como felizes, mas ele coloca uns grupos de pessoas que nós provavelmente não consideraríamos dessa forma, né? Vamos dar uma olhada então em quais são esses grupos de pessoas que Jesus Cristo considera os felizardos, os felizes. Lá no versículo 3, Jesus coloca assim: bem-aventurados ou felizes os pobres, ou também poderíamos dizer humildes de espírito. Os humildes de espírito, que são aquelas pessoas que se achegam a Deus sem ter nada para oferecer. Muito diferente daquelas pessoas orgulhosas, como era o caso no tempo de Jesus Cristo, dos fariseus. Os fariseus que chegavam lá e diante de Deus nas sinagogas, cheios da sua justiça, da sua moralidade, eles acreditavam que, de certa forma, eles estavam agradando mais que as outras pessoas, eles estavam agradando a Deus, porque eles eram pessoas cheias de justiça. Mas Jesus Cristo coloca: bem-aventurados são os pobres ou humildes de espírito. Em primeiro lugar, aqui talvez Jesus se referia também aos pobres no sentido material, mas não apenas a pobreza no sentido material, mas a pobreza de espírito. Pobreza de espírito não como a gente diz, fulano é um pobre de espírito, mas uma pobreza no sentido de humildade de espírito, de saber que nós não temos nada a oferecer a Deus. Então, nós simplesmente recebemos o que Deus tem para nós pela graça. Esses são os pobres de espírito que, segundo Jesus Cristo, são bem-aventurados. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, eles são pobres, são humildes, mas eles têm um reino, o reino dos céus. E Jesus Cristo continua no versículo 4. São bem-aventurados também os que choram. Olha só, a gente diria que são felizes, bem-aventurados as pessoas que riem. Mas Jesus Cristo, ele coloca: os que choram são aqueles que lamentam a sua própria condição. São as pessoas que não são insensíveis diante do pecado e do sofrimento dos outros também, do sofrimento próprio e dos outros. Hoje é muito comum no nosso mundo a gente ver, diante de tanta morte, de tanta doença, tanto sofrimento que a gente acompanha no mundo, algumas pessoas parecem não se importar com isso. Elas conseguem até mesmo debochar da doença, da tristeza, do sofrimento dos outros. Independente do outro ser alguém que eu gosto ou que eu não gosto, mas a atitude aqui que Jesus Cristo coloca é o lamento. Chorar não é sinal de infelicidade, mas se a gente não chora com aqueles que choram, se a gente se alegra com a tristeza, com a desgraça dos outros, isso também é um sinal de insensibilidade da nossa parte. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados são também os mansos, diz o versículo 5, ou seja, aqueles que não são violentos, que não são vingativos. Como é difícil para nós sermos mansos, também não guardar rancor quando alguém nos faz algum mal. Muitas vezes o nosso sangue ferve e a gente já quer logo responder. A gente quer devolver na mesma moeda a ofensa. Mas Jesus Cristo nos ensina a sermos também mansos. Uma boa noite aqui para a Helena, que nos acompanha lá de Nova Trento, Paróquia Unidos em Cristo. A Elaine, também de Brusque, quer colocar a amiga dela em oração. Depois nós iremos
também colocar, Elaine. A Mariana também nos acompanha. Boa noite, Mariana. E a Ângela também nos acompanha. Boa noite, Ângela. Então, nós continuamos com as bem-aventuranças, os bem-aventurados, segundo Jesus Cristo. No versículo 6, olha só o que Jesus Cristo coloca. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que têm fome e sede de justiça são as pessoas que anseiam por fazer a vontade de Deus. Segundo os evangelhos, segundo Jesus Cristo, justiça não é nada mais, nada menos do que aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é correto. Então, são pessoas que não se acomodam vendo as injustiças do mundo, mas vendo tudo o que acontece de injusto, de errado no mundo, elas sentem, o sentimento que elas têm é comparado com a fome, um anseio profundo para que a justiça, a vontade de Deus, se realize. Então, elas não ficam passivas diante do sofrimento da injustiça dos outros. São bem-aventurados também os misericordiosos, diz o versículo 7, porque eles alcançarão a misericórdia. Se nós sabemos que Deus nos perdoou em Jesus Cristo, então automaticamente nós também precisamos nos tornar misericordiosos com o próximo. A palavra misericórdia, misericordioso, tem a ver com... Ela é formada por duas outras palavras. Ela vem de miséria, misericordioso, e cardias, que é coração. Ou seja, é um coração miserável. O que isso significa? Diante do sofrimento da outra pessoa, da dificuldade da outra pessoa, eu sofro junto. Eu não me coloco indiferente. Então, misericórdia tem a ver com isso, com o se solidarizar com o outro. Foi o que Jesus Cristo fez conosco. Ele se solidarizou com a nossa condição humana, com a nossa condição pecadora. Ele se solidarizou e ele nos convida a fazer o mesmo. Existe lá na Bíblia também a parábola do credor incompassivo. É aquele cara que recebeu o perdão do seu chefe, do seu patrão, por uma dívida enorme que ele tinha. Recebe perdão por essa dívida enorme. E quando ele sai de lá, então, ele encontra um colega dele que devia só um pouquinho assim. Mas aí ele quer exigir, ele quer cobrar, cobra violentamente desse colega essa pequena quantia que ele tinha a ver, esquecendo-se que o seu senhor havia perdoado uma quantia tão grande. Então, aí ele é repreendido pelo seu patrão. Isso que significa ser misericordioso. Saber que nós fomos perdoados de uma grande dívida e por isso a gente também precisa ter um coração misericordioso, tolerante para com os erros dos outros. Ser tolerante para com os erros, não no sentido de aceitar o que está errado, tudo, mas no sentido de ter paciência. Ter paciência, assim como nós erramos, os outros também erram e nós precisamos ter essa misericórdia, essa paciência. Então, os misericordiosos com certeza alcançarão a misericórdia. E o versículo 8 diz ainda: os limpos de coração são bem-aventurados, os puros de coração. Eles são bem-aventurados porque eles verão a Deus. Ser limpo, ser puro de coração, significa ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, sem hipocrisia. Não quer dizer aqui ser perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas justamente a honestidade de admitir os seus erros, de admitir que não é perfeito, isso tem a ver com ser limpo, com ser puro de coração. São bem-aventurados também os pacificadores. Os pacificadores, as pessoas que promovem a paz. Elas não apenas querem a paz, mas como ativamente elas fazem acontecer, elas buscam a reconciliação entre as pessoas e entre Deus e as pessoas. Porque o apóstolo Paulo também fala que nós, que fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós temos também o ministério da reconciliação. Levar essa reconciliação às demais pessoas. Então, o pacificador é o contrário daquela pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo. É aquela pessoa que onde ela está, ela quer trazer conciliação. Ela quer trazer a paz. Esses são bem-aventurados porque serão chamados filhos de Deus. Continua no versículo 10,
são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa da vontade de Deus, de fazer o que é correto. Eles são perseguidos e eles são bem-aventurados porque deles também é o reino dos céus. Não é qualquer perseguição, também não é ser perseguido pela justiça, né? Mas é ser perseguido por causa da justiça, ou seja, por ser uma pessoa justa, uma pessoa que faz a vontade de Deus. Vamos perceber aqui como cada uma dessas bem-aventuranças ela vem acompanhada de uma promessa, de uma recompensa. E no versículo 12, então, nos é colocado essa recompensa. Regozijai-vos, ou seja, se alegrem e exultem, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, olha só, Jesus Cristo está convidando os seus discípulos, e por meio do evangelista Mateus, que registra essas palavras, também as primeiras comunidades cristãs que receberam esse texto, elas são convidadas a se alegrar até mesmo na perseguição, porque esses primeiros cristãos estavam sendo perseguidos por fazerem a vontade de Deus, por serem pessoas justas. Por isso eles eram também felizes. E nós queremos então refletir um pouquinho do que nos ensina essa palavra de Deus, esse texto tão bonito que é o das bem-aventuranças, o que ele nos ensina para nós hoje. Então eu preparei aqui algumas perguntinhas para a nossa reflexão. Quero dar uma boa noite aqui para todo o pessoal que foi entrando, também Helena pedindo oração, logo mais nós vamos orar, Helena. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que Jesus Cristo coloca aqui nessas bem-aventuranças. As bem-aventuranças de Jesus Cristo, elas não são um fardo para nós, mas elas são graça, elas são promessa. Deus não é um Deus sádico que se alegra com a perseguição, com o sofrimento, com a tristeza, com o choro. Mas essas coisas também acontecem. Elas estão presentes na vida, tanto do cristão como do não cristão. Mas Deus, ele nos chama para a obediência. E muitas vezes a nossa obediência, sermos discípulos de Jesus Cristo, nos coloca diante de situações onde nós também passaremos por sofrimento. Então não é que nós somos felizes por causa do sofrimento em si, mas nós somos felizes porque nós suportamos o sofrimento em nome de Jesus Cristo. Então, Jesus traz uma promessa bonita para cada uma desses grupos de pessoas aqui. Os que são perseguidos, os que choram, os pobres de espírito, todas essas pessoas têm uma promessa da parte de Deus. As bem-aventuranças, elas também colocam uma nova perspectiva sobre as nossas prioridades na vida. Quais são as nossas prioridades na vida normalmente? Ficar rico, adquirir bens, adquirir sucesso, fama, tudo isso talvez até são coisas boas, né? Quem não quer ter um pouco de conforto para sua família? Quem não quer estar sempre feliz? Alguém gosta de chorar? Alguém gosta de ficar triste? Alguém gosta de ser perseguido? Ninguém gosta disso. Mas, quando nós conhecemos a palavra de Jesus Cristo, que nos fala do reino de Deus, nós temos uma perspectiva mais ampla. O que mais importa é o próprio reino de Deus. Então, é como o próprio Jesus Cristo também ensina: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Pode ser que as coisas não estejam tudo bem na nossa vida, mas o mais importante é o reino de Deus. Então são bem-aventuradas aquelas pessoas que às vezes são chamadas também a abrir mão de algum conforto, abrir mão do seu bem-estar, abrir mão do seu prestígio social em nome de Jesus Cristo, em nome dos valores do reino de Deus, porque elas têm uma perspectiva mais importante. Não importa apenas o seu bem-estar do momento. Então, as bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte, esse ensinamento ético de Jesus Cristo, eles nos colocam diante de uma nova perspectiva. Eles nos colocam prioridades diferentes para a nossa vida. A vida não consiste simplesmente em correr atrás da nossa satisfação pessoal. E isso tem a ver com aquela perguntinha que eu fiz no começo, sobre a questão da felicidade. E hoje também, uma coisa que nós precisamos refletir.
Jesus Cristo tem por aí muitos fãs, muitos admiradores, mas será que nós somos apenas fãs de Jesus Cristo? Ou nós somos, de fato, seus discípulos, suas discípulas? Tudo isso são coisas que nós também precisamos refletir na nossa vida, na nossa caminhada de fé. E então eu volto para aquela perguntinha que eu fiz lá no começo. Do que é que nós precisamos para sermos felizes? Para sermos, como Jesus Cristo diz, bem-aventurados? Tem um pensador, um economista chamado John Stuart, um filósofo chamado John Stuart Mill, que ele formulou o chamado paradoxo da felicidade. O que é o paradoxo da felicidade? Vejam só a ideia dele. Só são felizes, de fato, aqueles que têm suas mentes focadas em outro objetivo que não a própria felicidade. Vou repetir a frase dele. Só são felizes aqueles que têm suas mentes focadas em outro objetivo que não a própria felicidade. Esse é o chamado paradoxo da felicidade. Então, alguns dizem assim que a felicidade ela pode ser comparada ao arco-íris. Quanto mais a gente corre atrás dela, a gente não alcança. Ela vai sempre mais para trás. A gente não consegue chegar nela. Mas por quê? Muitas vezes nós estamos correndo atrás da felicidade como se esse fosse o objetivo principal da nossa vida. Mas o que essa frase nos coloca aqui, que nós nos tornamos felizes quando nós estamos correndo atrás de outras coisas. Não da nossa própria felicidade, mas da felicidade do outro, da felicidade da minha família, do meu cônjuge, das pessoas com quem eu convivo, pela felicidade da comunidade. Quando eu abro mão de algumas coisas, eu me torno feliz. Eu me torno feliz também. Isso a gente vê muito nesses tempos de crise que a gente está vivendo, nesse tempo de pandemia. Muitas pessoas dizem assim que quando você ajuda alguém que está em dificuldades, aquilo faz mais bem para você mesmo do que para a pessoa que foi ajudada. Esse é o paradoxo da felicidade. Se eu estiver correndo apenas atrás daquilo que me faz bem, eu me torno uma pessoa insensível, eu me torno uma pessoa egoísta e eu não me realizo, eu não me torno feliz. Mas se eu corro atrás da justiça e dos valores do reino de Deus, então aí sim pode até acontecer sofrimento, vai acontecer situações difíceis, mas a gente será feliz se nós tivermos um objetivo maior para as nossas vidas. Isso que esse filósofo disse, de que só são felizes as pessoas que não correm atrás da própria felicidade, Jesus Cristo também, de certa forma, disse isso com outras palavras. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 25, quando Jesus Cristo diz assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Aqui são palavras meio fortes, mas não é exatamente como isso dá a entender na nossa língua. Não significa que eu tenho que me odiar, mas a pessoa que faz da sua felicidade o principal objetivo da sua vida e vive para se autorrealizar, ela acaba perdendo a sua felicidade, ela perde a sua alma. Ela corre atrás do mundo e perde a sua alma. Mas aquele que tem disposição de perder a própria vida, ele a ganha no reino dos céus. E novamente Jesus Cristo aqui é o exemplo supremo, porque ele foi quem deu a própria vida pela causa, por aquilo que ele acreditava, ele deu a vida por nós pecadores. Então ali Jesus Cristo tem a sua grande conquista no meio da cruz. Na cruz é que Jesus Cristo atinge a sua satisfação. O que é felicidade para nós então? Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas buscam muito a felicidade, e quanto mais se fala de felicidade por aí, quanto mais se vendem livros ensinando como atingir a felicidade, quanto mais as pessoas buscam esse objetivo, parece que elas estão mais frustradas, mais entristecidas. Parece que nada mais faz sentido. Mas o que o Evangelho nos ensina é que nós encontramos a felicidade quando nós entregamos a nossa vida em serviço a Deus e ao próximo. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo, o ensinamento ético de Jesus, é simples. Nós é que muitas vezes o complicamos. Jesus Cristo ensinou a simplicidade. Nós não precisamos de muito para ser felizes. Não precisamos de muitas posses. Não precisamos ser reconhecidos. Não precisamos ser elogiados para sermos felizes. Ele ensina a humildade.
saber da sua própria fraqueza. E apesar da minha fraqueza, da minha dependência, eu posso ser feliz. O mundo aí fora ensina que nós precisamos ser autossuficientes. Mas Jesus Cristo ensina que nós todos dependemos uns dos outros e dependemos de Deus. E por isso nós podemos ser felizes. Ele ensina também a empatia, se colocar no lugar do outro, não ser insensível, servir a Deus e ao próximo. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Se nós buscamos fazer isso, nós nos tornamos felizes. Isso não é algo que a gente possa fazer com as nossas próprias forças, mas a partir do momento que a gente recebe a graça, o amor, a bondade de Deus em Jesus Cristo, aí, então, nós recebemos também a força do Espírito Santo, que vai nos transformando, vai transformar a nossa maneira de agir para que nós também nos tornemos um pouquinho mais parecidos com Jesus Cristo. Eu quero deixar para vocês uma mensagem também em forma de música, mandando um abraço aqui às pessoas que foram entrando. A Dona Luísa entrou, a Gisela comentou aqui, com certeza, ela diz, né, concordando então com todo esse ensinamento que nós tivemos hoje com esse texto. A Janaína pedindo oração, a Cida também pedindo oração, a Lia. Todas essas orações a gente vai trazer logo mais no momento de oração. Mas primeiro eu quero deixar agora para vocês uma mensagem em forma de música. Eu, a pastora Sabina e outros pastores, ministros da nossa igreja, em várias paróquias do Brasil, nós gravamos uma música que está no nosso inário. Existe no nosso inário, mas muitos não conhecem essa canção. Então eu peço que vocês acompanhem essa que é uma mensagem que vai nos trazer fortalecimento também nesses tempos difíceis que nós vivemos. Chama-se De Bons Poderes. Vamos acompanhar. Bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado. Assim desejo eu passar os dias e crer convosco um ano de alegrias, por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. E se quiseres dar-nos alegrias, ainda sob o sol dos leves dias, então nos lembraremos do passado e entregamos-nos ao teu cuidado. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos
Assim é certa hoje sua alegria. Quando o silêncio se espalhar profundo, todo ao redor deste pequeno mundo, repleto de adoração ecoa o canto que a ti teus filhos entoam. Por bons soleres muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Tá aí então a canção. A gente agradece aí o nosso colega Isaías lá em Porto Alegre, que foi quem produziu e quem juntou todas essas vozes. Todas as pessoas que aparecem aí são ministros da nossa igreja espalhados em diversas paróquias pelo Brasil. E essa música, esse hino de Bons Poderes, ele é baseado num poema, num texto que é de autoria de um pastor luterano da Alemanha que viveu lá no tempo do nazismo. Chama-se Dietrich Bonhoeffer. Eu até tenho um livro aqui dele, na capa, a foto dele ali, né? A letra desse hino que nós ouvimos é baseado num texto dele. E, por coincidência, ele ilustra muito bem esse texto das bem-aventuranças que nós estudamos hoje. Por que ele ilustra muito bem? Porque nós vimos ali, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, os que choram, etc. e tal. E ele foi uma pessoa que, na sua época, lá no tempo do nazismo, na Alemanha, ele fez parte da resistência contra o nazismo. Ele não ficou calado, não ficou inerte diante das injustiças que estavam sendo praticadas no tempo de Hitler, e por causa disso ele acabou sendo morto. Então ele também foi uma pessoa que foi perseguida e que deu a sua vida pela causa. Poucos dias antes de terminar a guerra, ele acabou sendo morto pelos nazistas. Então ele também é um exemplo. E assim como ele, diversos exemplos a gente tem na história de pessoas que se entregaram pela causa do reino de Deus. Jesus Cristo diz a essas pessoas que elas são felizes. Apesar de tudo que elas passaram, elas são felizes, porque elas têm a promessa do reino dos céus. E nós também podemos ser felizes quando nós entregamos a nossa vida a serviço do outro. Quando nós não vivemos uma vida egoísta para si mesmo, mas quando nós vivemos em função do outro, quando nós vivemos para servir, seja as pessoas próximas de nós, nossos familiares, nossa comunidade, nossa sociedade. Então nós cristãos somos chamados a vivermos dessa maneira. Eu anotei aqui alguns pedidos de oração. Boa noite para o Leonir também, que entrou ali na transmissão. Algumas pessoas colocaram ali que gostaram desse hino. Aqui na transmissão, às vezes a imagem ela vai travando, mas o áudio eu acho que vocês ouviram bem, né? Depois vocês podem assistir no YouTube esse vídeo, que também está lá. Eu também compartilhei na minha linha do tempo do Facebook. Esse hino que é muito bonito. A Cida aqui também fez um pedido de oração, né? Então eu anotei alguns dos pedidos. O que for chegando depois a gente vai orando também nas nossas orações em casa. Nós todos somos chamados a nos colocarmos constantemente em oração diante de Deus. Eu anotei aqui alguns pedidos de oração. O vô da Janaína, pai da Cida, por todas as pessoas que estão doentes por causa dessa pandemia, os irmãos e a família da Helena, a Priscila, que é amiga da Elaine, também vamos interceder por ela, pelos pastores, a Cida colocou. Então nós queremos nos colocar em oração. Eu convido você nesse momento a se colocar em oração comigo.
Querido e bondoso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelas promessas de Jesus Cristo, de que, apesar das dificuldades dessa vida, nós seremos felizes, nós seremos bem-aventurados se nós vivermos para o teu reino, vivermos para a tua causa, Senhor. Ajuda-nos a ter essa disposição de servir ao próximo, de servir a ti na figura daqueles que mais sofrem, de sermos fiéis ao teu santo evangelho. Assim também, Senhor, nós queremos interceder pelas pessoas que foram aqui lembradas. Queremos te pedir pelo vô da Janaína, que é o pai da Cida, por todos os familiares da Cida também. Tu conheces as lutas, as dificuldades e também de todos os idosos que passam por problemas de saúde, por problemas com esse isolamento que essa pandemia também traz. Te pedimos por todas as pessoas que estão adoecidas, por aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais por conta da Covid e outros motivos também, pelas pessoas que sofrem com o desemprego, que estão tendo dificuldades de botar comida na mesa. Coloca-nos como pessoas solidárias também nesse momento, Senhor. Te pedimos pelos irmãos, pela família da Helena, pela Priscila, pela vida dela, Senhor. Tu conheces as lutas, o sofrimento de cada um. Te pedimos também pelos pastores de nossa igreja em todo o Brasil, para que venham a ser fiéis na pregação do teu evangelho, para que ensinem somente a verdade, somente aquilo que Jesus Cristo quer que nós ensinemos. E assim também abençoa nossas comunidades. Todos os nossos motivos, agradecimentos e também aquilo que nos aflige, nós levamos a ti através da oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado a todos os que acompanharam essa transmissão. Que a paz e a bênção de Deus esteja com cada um, com cada uma que nos acompanhou. Quero mandar um abraço aqui a todos os que entraram. Também o Lindomar aqui, que mandou um abraço para essa comunidade aqui de Gaspar, que ele tem saudades. Nós nem chegamos a nos encontrar aqui em Gaspar desde que nós estamos aqui, mas o Lindomar fez parte dessa comunidade, né? Então um abraço a todos os que vão acompanhando, os que acompanharam esse estudo bíblico. Quem não conseguiu assistir desde o começo, vai estar disponível depois aqui na página no Face e também lá no YouTube, mais tarde vai ser colocado. Quero deixar alguns recadinhos. Como nós falamos muito hoje de servir ao próximo, se você quiser, você pode trazer também doações em alimento aqui na secretaria da nossa comunidade, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 na secretaria, porque tem muitas famílias que estão precisando, que estão passando por dificuldades por conta dessa pandemia. Então, além da oração, esse também é um gesto concreto que nós podemos fazer. E aqui na comunidade nós vamos, então, distribuindo conforme a necessidade das pessoas. Também quero deixar um recado, um convite, mais tarde vai ser compartilhado ali na página da nossa comunidade, um convite para um curso que a Faculdade Luterana de Teologia está promovendo para quem quer se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, das doutrinas da nossa igreja. Esse curso vai ser promovido gratuito, transmitido através do YouTube. Então também reservem aí um tempo, nas quartas-feiras, a partir do dia 5, começa 12 encontros, onde os professores, mestres, doutores em teologia vão estar compartilhando do seu conhecimento também com as comunidades. Então fica o meu abraço novamente a todos, uma boa noite a todos os que acompanharam esse encontro. Fiquem com Deus e semana que vem, terça-feira, temos novamente encontro de estudo bíblico. Nos final de semana sempre compartilhamos aqui na nossa página o nosso culto gravado. É a forma que nós podemos fazer por enquanto, ainda não estamos podendo retornar às atividades presenciais. Muitas pessoas mandaram semana passada fotos para nós colocarmos durante os hinos da comunidade, mas quem ainda quiser ainda pode mandar, que nós vamos utilizar nos próximos encontros. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, sintam-se abraçados por mim, mas principalmente por Deus, Espírito Santo, que Ele invada a sua casa, que Ele traga paz
para o seu lar. Um grande abraço e até a próxima! De bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado. Assim desejo